Minha esposa me deixou quando eu estava cuidando do meu pai doente, mas quando ele me tornou milionário em seu testamento, ela voltou rastejando. Tenho 36 anos. Fui casado por 8, com 2 filhos. Além disso, sou o único filho do meu pai enfermo. Meu pai sofre de problemas renais há muitos anos e nos últimos 2 ou 3 anos, sua condição piorou, precisando fazer diálise 2 vezes por semana. Antes ele conseguia ir sozinho, mas no último ano passou a me pedir para acompanhá-lo. Ele está cada vez mais fraco. Criei uma rotina. Sempre levava meu pai à diálise. Ele ia 2 vezes por semana, então escolhi sábado e quarta. Sábado era meu dia de folga, sem problema. Às quartas, meu chefe me deu permissão para sair mais cedo e compensar depois trabalhando à noite. Trabalho nessa empresa há 10 anos. Sou visto como leal e dedicado, então não foi difícil conseguir isso. O problema era em casa, com minha esposa, 34 anos. Quando soube que eu levaria meu pai à diálise 2 vezes por semana, ela se irritou. Não gostava nem quando eu o levava de vez em quando, mas escondia. Agora que assumi de vez a responsabilidade, ela não se segurou. Disse que não adiantava eu perder tempo, porque nada do que eu fizesse iria agradar meu pai. Aqui vai o contexto. Meu pai era dono de uma empresa de comércio. Sempre foi bem de vida e acumulou um bom patrimônio. Ele queria que eu assumisse os negócios, mas eu sempre fui apaixonado por tecnologia. Gostava de programar e criar softwares. Então, quando terminei a escola, ele queria que eu fizesse administração ou negócios, mas eu escolhi faculdade de software. Ele aceitou, desde que eu entrasse na empresa depois. Mas quando me formei, fui trabalhar em uma grande empresa de tecnologia. Meu pai ficou furioso por eu não seguir o legado dele. Me pressionou e eu sempre adiava. Depois do casamento, ele me perguntou pela última vez se eu queria assumir. Eu disse não. Então ele disse que daria tudo para a caridade e não me deixaria nada. Eu mantive minha decisão. Já ganhava bem, tinha comprado carro e casa aos 29, confiava que podia construir minha vida sem o dinheiro dele. Disse a ele que não precisava da fortuna. Nosso relacionamento azedou desde então. 5 anos atrás, minha mãe morreu de ataque cardíaco. Isso devastou meu pai. Eu já tinha saído de casa aos 17 para estudar e depois morar sozinho. O único companheiro dele era minha mãe. Perdê-la foi um golpe devastador. Foi aí que nos reaproximamos. Comecei a visitá-lo, levava meus filhos para brincar com ele. Com o tempo, ele deixou a empresa para um fundo administrar. Minha esposa nunca foi próxima dos meus pais. Quando minha mãe era viva, ela dizia que minha mãe se metia demais na nossa vida. Depois da morte da minha mãe, passou a criticar abertamente meu pai por ele ter me deserdado. Eu dizia para ela não se meter, mas ela sempre falava que isso prejudicaria o futuro dos nossos filhos. Eu a tranquilizava, dizia que estava tudo bem, mas ela não aceitava. Voltando à situação, ela fez escândalo ao saber que eu acompanharia meu pai 2 vezes por semana. Aos sábados, sempre inventava algum plano. Festas em casa, faxina pesada, passeio com as crianças, ou até coisas banais como compras. Eu explicava que ela podia planejar qualquer coisa aos domingos, mas aos sábados não, porque era dia de levar meu pai. Mesmo assim, ela insistia e depois me criticava por estar ausente. Às quartas era ainda pior. Ela saía para encontrar família, amigas ou ir a festas, me deixando sozinho com as crianças. Eu precisava cozinhar, alimentar o menor, cuidar dos 2 e ainda terminar o trabalho remoto que tinha deixado pendente por sair mais cedo. Isso depois de um dia inteiro de trabalho e a ida à clínica. Muitas vezes meu pai percebia minha pressa. Dizia que poderia ir com a enfermeira, mas eu me sentia culpado. A viagem até a clínica levava 30 minutos. Antes eu aproveitava para conversar com ele, mas com as crises da minha esposa, eu só pensava em correr no trânsito para voltar logo. Mesmo assim, eu não queria abrir mão desse tempo. É meu dever como filho. Atualização 1. As coisas só pioram a cada dia. Minha esposa não mede esforços para me convencer a abandonar meu pai. Para ela não fazia sentido, já que ele tinha me deserdado e doado os bens para a caridade. Logo, eu não deveria perder tempo e energia com ele. Eu não consigo entender esse raciocínio. Fazemos tudo só por lucro? E quem tem pais pobres, sem herança, abandona também? Depois de tantas reclamações, um dia rebati dizendo: você também não vai herdar nada dos seus pais, então por que vive visitando-os? Ela perdeu o controle. Disse que os pais dela sempre a apoiaram, ao contrário do meu pai, que me deserdou. Disse: meu pai nunca faria isso, não ouse comparar os meus pais com o seu. Brigas como essa se tornaram rotina, cada vez mais feias, até na frente das crianças.
Eu já cheguei a ouvir ela falando mal do meu pai para os meus filhos, tentando manipulá-los contra nós. Quando confrontei, virou outra briga. Cheguei a um ponto em que não discuto mais. Apenas ignoro. Não vou abandonar meu pai para agradá-la. Ele me deserdou porque eu recusei sua empresa e estava no direito dele. Eu sei o quanto doeu para ele doar a vida inteira de trabalho a um fundo. Ele tinha direito de se sentir traído e agora ele está cada vez mais fraco. Mal consegue andar. Antes eu pedia para ele esperar na porta para ganhar tempo. Agora entro, ajudo-o até o carro, caminho devagar, levo-o de volta à cama depois da diálise. Ele tem falta de ar, então ando no ritmo dele. Já não me importo em chegar tarde em casa, porque de todo jeito só me esperava a fúria daquela mulher. Ontem ela me deu um ultimato. Ou eu, ou seu pai. Eu respondi que meu pai não estaria conosco por muito tempo, que era meu dever estar com ele. Ela disse fria. Então escolha bem. Um que vai morrer logo ou uma esposa que pode ficar para sempre. Foi tão insensível que eu explodi. Prefiro ficar com meu pai do que com alguém tão cruel e egoísta como um homem moribundo. Ela arrumou as malas e saiu. Não a impedi. Na ausência dela, fiquei cuidando da casa, dos filhos, do meu pai e do trabalho. Foi cansativo, mas senti alívio. Sua ausência era paz. 2 dias depois, recebi os papéis do divórcio. Eu já esperava, mas não tão rápido. Assinei imediatamente e devolvi. Ela ficou furiosa, ligou gritando. Como você pôde assinar sem ao menos me ligar e implorar para voltar? A mãe dela tomou o telefone e disse que eu deveria agir como homem e convencer a filha a voltar. Eu ri. Ela pediu divórcio, eu aceitei. O mais surpreendente foi que ela não quis a guarda dos filhos. Isso era o que mais me preocupava. Disse que eu poderia ficar com tudo, inclusive as crianças. A mãe dela explicou. Ela é muito jovem, não quer carregar filhos nas costas. Para mim estava perfeito. Fiquei feliz de ficar com meus filhos, mas preocupado com eles, principalmente o menor, que sentia falta da mãe. Mas eu daria um jeito. Atualização 2. Mudei para a casa do meu pai com meus filhos. Melhor decisão. Meu pai ganhou companhia, meus filhos ganharam o avô e a cuidadora dele aceitou cuidar das crianças também. Foi perfeito. Minha ex queria me destruir, achando que eu não daria conta de tudo. Mas minha vida ficou melhor. Foi a maior vitória para mim. Atualização 3. Triste notícia. Meu pai faleceu semana passada, dormindo. Morreu em paz depois de brincar com meus filhos. O médico disse que foi tranquilo, que a presença deles prolongou sua vida. Perdê-lo foi devastador, mas fiquei feliz que ele partiu cercado de amor. A maior surpresa veio depois. O advogado me chamou para ler o testamento. Eu achei que tudo seria da instituição de caridade. Mas para meu choque, tudo estava no meu nome. Casa, empresa, fortuna. O advogado explicou que meu pai nunca mudou o testamento. Eu sempre fui o herdeiro. Ele só me ameaçava para que eu assumisse os negócios. Chorei como nunca. Ele nunca tinha me abandonado. Estava orgulhoso de eu ter seguido meu próprio caminho, mesmo que diferente do dele. Agora eu poderia assumir a empresa de volta do fundo. Contei aos meus filhos. Ele também deixou parte da herança para eles, a ser liberada aos 18 anos. Fomos ao túmulo levar flores. Foi muito emocionante. Atualização 4. Sabe o ditado, as formigas voltam correndo quando aparece açúcar? Pois é. 1 mês após a morte do meu pai, enquanto eu já estava assumindo os negócios, largando meu antigo emprego e morando definitivamente na casa onde cresci com meus filhos, comecei a receber visitas inesperadas. Parentes distantes, amigos sumidos, mas a mais surpreendente foi minha ex-esposa Ail e seus pais. Entraram chorando, dizendo que não sabiam da morte do meu pai, ou teriam ido ao funeral. Os pais dela encheram a boca de elogios para ele. Ail abraçou as crianças, dizendo que sentia muita falta delas. Perguntei, se sentia tanta falta, por que não apareceu nos últimos 7, 8 meses? Nenhuma visita, nenhuma ligação? Ela disse que tinha ido até a nossa antiga casa, mas como estava fechada, não sabia de nada. Eu retruquei. Sério? Você viu a casa fechada e nem pensou em ligar para saber das crianças? Não se preocupou se estavam bem? Ela ficou sem resposta. Os pais dela então disseram: agora que seu pai se foi, as crianças ficarão sozinhas em casa quando você estiver trabalhando. Elas precisam da mãe. É melhor vocês se reconciliarem. Eu ri na cara deles. As crianças precisaram dela no momento mais difícil, quando ela abandonou tudo. Agora elas já se acostumaram com sua ausência. E eu não quero essa mulher de volta. Quando os pais foram embora, ela ficou para trás, me segurou pelas mãos e implorou:
Queria reconciliação, disse que ainda me amava e que sentia falta das crianças. Eu ri e respondi: "Você não me ama. Você ama o dinheiro que meu pai deixou. Você e seus pais gananciosos só vieram aqui para sugar a herança." Ela se ofendeu e disse que, até aquele momento, estava pedindo com amor, mas agora exigiria o que era dela por direito. Lembrou que no divórcio não pediu pensão nem bens, mas agora queria metade da fortuna. Eu retruquei: "Você pode fazer o que quiser. Eu vou destruir você, mas não vai levar um centavo do dinheiro que meu pai trabalhou duro para conquistar." Contei tudo ao meu advogado, que me tranquilizou. Ela não teria chances. O divórcio já estava concluído antes da herança, e as crianças estavam sob minha guarda, mas ele me alertou. Precisava tomar cuidado ao permitir que ela se aproximasse dos filhos. Ela poderia manipulá-los e depois tentar pedir guarda para exigir dinheiro. Segui o conselho. Vou supervisionar cada visita. Ao mesmo tempo, estou passando bastante tempo com meus filhos para que não precisem recorrer à mãe como apoio emocional. Assumi a empresa do meu pai, o que me dá mais flexibilidade para cuidar deles. Estou planejando levá-los para uma viagem de férias nas Bahamas. Eles merecem. Não é gastar em excesso, é oferecer algo que eu já podia dar, mas nunca tive tempo. Quanto a Il, desde aquela visita não deu mais notícias. Aposto que está batendo de porta em escritórios de advogados, tentando achar alguém que a apoie. Depois daquela visita, a Il não apareceu mais. Tenho quase certeza de que anda ocupada batendo em escritórios de advogados, tentando abrir algum processo contra mim. Mas sinceramente não temo nada. Minha posição é sólida e, acima de tudo, meus filhos estão protegidos. Hoje, sinto que finalmente tenho paz. Assumi os negócios do meu pai e, apesar da dor da perda, isso me aproxima dele de uma forma bonita. É como se eu estivesse continuando sua história e honrando o que ele construiu. Meus filhos se adaptaram bem e sei que meu pai teria ficado orgulhoso de ver como eles amadureceram. Sei que muitos diriam que eu deveria perdoar ou dar outra chance à minha ex, mas para mim não há volta. Ela mostrou seu verdadeiro caráter quando me abandonou no momento mais difícil da minha vida, quando escolheu riqueza e conveniência em vez de família e amor. O fato de ter tentado voltar apenas depois que soube da herança confirma que nunca se tratou de amor, mas de ganância. Não sou perfeito. Cometi erros, inclusive com meu pai, mas aprendi muito. Aprendi que respeito é inegociável. Nunca aceite desrespeito, nem da pessoa mais próxima. Relacionamentos verdadeiros não se medem em dinheiro, mas em presença e apoio. Cada traição, cada abandono revela caráter. E caráter não muda com riqueza. Hoje, olho para frente com meus filhos ao meu lado. Não sei se voltarei a me casar algum dia, mas tenho certeza de que nunca mais aceitarei migalhas de amor de alguém que não me valoriza. Prefiro seguir em frente com dignidade. Quanto à minha ex, desejo que encontre seu caminho, mas longe de mim e dos meus filhos. Sei que a vida não é conto de fadas, mas no fim, consegui algo muito mais valioso do que dinheiro. Paz, amor verdadeiro dos meus filhos e a certeza de que honrei meu pai até o fim. Comentário observador do Reddit. Essa história mostra como o caráter das pessoas realmente aparece nos momentos mais difíceis. A esposa escolheu abandonar o marido quando ele mais precisava e tentou voltar só quando havia dinheiro envolvido. No fim, ficou claro quem realmente importava: o pai, que deixou um legado de amor e valores, e os filhos, que continuam sendo a verdadeira riqueza. E vocês, o que acharam? Ela merecia uma segunda chance? Ou o protagonista fez bem em fechar a porta de vez? Quero muito saber a opinião de vocês nos comentários. Se gostou dessa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar para mais pessoas conhecerem essas histórias incríveis do Reddit. Tem muito mais conteúdo como esse vindo por aí, então não perca os próximos capítulos.